Fala, nação flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do Flamengo aí, que tem informações aí. Vender Casagrande trouxe informações sobre saída de goleiro do Sub-20, sobre Vitor Hugo e o All Sport para variar, né? O All Sport para variar, exaltando o nosso querido Mengão aí, no seu programa aí da tarde, beleza? Vamos ver também o que o Beija se rende também ao Flamengo, o pessoal do SBT Esporte. David falou sobre o momento do Flamengo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. De goleiro campeão mundial sub-20 pelo Flamengo. Vai para um clube português. A gente vai contar aqui para vocês. Lohan também já viajando, muita coisa acontecendo no Flamengo e a gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, familiares, para todo mundo ficar conhecendo o canal. E, óbvio, não deixe de hypar o vídeo. Isso é importante, beleza? Vamos hypar o vídeo aí. Vamos para as informações. Antes, galera, eu vou trazer aqui um assunto que gera muita polêmica no futebol brasileiro já há um bom tempo. Ontem, após o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, o Memphis Depay foi às redes sociais para fazer uma reclamação sobre grama sintética. O que acontece? Ele postou o seguinte: grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores? E nada mais, nada menos, o Neymar, que a gente sabe que, na minha concepção, longe de estar merecendo uma convocação para a seleção brasileira, não foi convocado, mas é o Neymar. Ele tem um nome muito forte. O Neymar respondeu: concordo, Memphis. Então, assim, é um assunto que a gente não pode esquecer. Eu, particularmente, acho que não deveria ter grama sintética, e não porque eu acho que machuca mais, machuca menos, mas eu sou a favor da padronização do gramado no futebol brasileiro. Ah, por que tem grama sintética? Eu acho que o clube coloca grama sintética porque não consegue botar um bom gramado para os seus jogadores atuarem. E tem também a questão de show, porque, enfim, é melhor, como é no Newton Santos, no Allianz Parque. Enfim, o Memphis Depay ontem jogou na grama sintética do Atlético Paranaense. O Flamengo e o Fluminense, por exemplo, são donos, entre aspas, do Maracanã atualmente. Eles são donos da gestão do Maracanã atualmente. Eles estavam com uma dificuldade muito grande de deixar um bom gramado. Aparentemente, esse problema foi resolvido, porque ninguém mais tem reclamado do gramado do Maracanã. Então, eu sou a favor da padronização e não podemos deixar esse assunto de lado, porque num passado recente, aí, menos de um ano, vários jogadores se juntaram, fizeram uma manifestação nas redes sociais contra a grama sintética. Falando de Flamengo, o Flamengo terá uma sexta-feira animada, atitudes corretas em algumas negociações. O jornalista Lucas Mussetti, que acompanha o dia a dia do Santos, postou que o Santos ainda não avançou por Vitor Hugo por causa de BAP, presidente do Flamengo. Além de não querer reforçar um rival, o presidente rubro-negro lembra do caso Thiago Maia, e por isso que há uma garantia de pagamento para fechar o negócio. Bom, eu apurei, o que me relataram não tem nada a ver com o caso Thiago Maia, até porque na ocasião o Santos, entre aspas, foi o menor dos culpados, porque envolvia o Internacional naquela negociação que acabou não rolando, porque o Flamengo exigiu garantias bancárias. E o Flamengo está certo, tem que exigir garantia bancária. Independentemente do caso Thiago Maia ou não, o Flamengo vai exigir garantias bancárias. Eu vou dar um exemplo para vocês que poucas pessoas sabem ou se recordam. Quando o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro em janeiro, à vista, foi porque o Flamengo aceitou a forma de pagamento que o Cruzeiro havia dito, de 2 ou 3 vezes, enfim, mas exigiu garantias bancárias. O Cruzeiro falou, o dono da SAF do Cruzeiro falou: garantias bancárias, eu tenho dinheiro. O Flamengo virou: beleza, você tem dinheiro, então paga à vista. Ele falou: ok, pago à vista. É isso. E é isso que acontece. O Flamengo vai exigir garantias bancárias. E não é só o Flamengo que exige, não. O Atlético Goianiense, que está na segunda divisão do futebol brasileiro, exigiu garantias bancárias do Botafogo por um zagueiro. Vai falar sobre o Flamengo agora e sobre como o clube está tratando essas joias que foram campeãs mundiais sub-20 aí no fim de semana e como esses jogadores estão sendo trabalhados dentro do clube. A gente vê alguns jogadores de saída, esse movimento vem acontecendo, né, Brás? E a gente pode citar aqui alguns exemplos, o Lohan já saiu, tem também o Matheus Gonçalves. Como é que estão essas situações?
É curioso porque o Flamengo foi bicampeão mundial agora no sábado passado, uma vitória épica sobre o Barcelona, e dois pilares daquele time saíram imediatamente após o título, que, como você mesmo citou, o Lohan está sendo emprestado ao Pisa, da Itália, na primeira divisão da Itália, é um empréstimo, e o Matheus Gonçalves ontem já se despediu oficialmente do Flamengo. Ele vai para o Al Ahly da Arábia Saudita, numa negociação em torno ali de 50 e poucos milhões de reais. O Flamengo, inclusive, atingiu a meta orçamentária com essa venda. E assim, eram dois jogadores que eram muito tratados como grandes promessas da base do Flamengo, desde muito jovens. Só que ambos eles tiveram problemas ali para se manter ali, né, entre os profissionais. O Matheus Gonçalves, que vocês estão vendo aí na imagem, ele chegou a ser anteriormente emprestado ao Red Bull Bragantino, teve um bom desempenho, o Bragantino quis mantê-lo, mas o Flamengo decidiu pelo retorno dele, chamou ele de volta. Ele volta, não consegue ter sequência no profissional, e aí começa uma situação dele um pouco insatisfeito, já a comissão técnica não entendia que ele não era o momento dele ter sequência no profissional, que não estava rendendo para isso, e ele ficou naquele sobe e desce de profissional sub-20, tanto que ele joga agora esse jogo contra o Barcelona, ele estava em campo, foi titular, assim como o Lohan. O Lohan, inclusive, fez o primeiro gol no empate em 2-2, que depois vai para os pênaltis. Mas, enfim, Matheus Gonçalves não conseguiu, na visão do Flamengo, render tudo o que era esperado enquanto ele era uma promessa da base, e foi negociado em definitivo. O Lohan vai para o empréstimo. O Lohan é outro que teve problemas aí com a diretoria. Aí a informação, assim, diretoria, o profissional perdeu um pouco a paciência com o Lohan e com o staff do Lohan. Tiveram algumas negociações frustradas. O staff do Lohan, por outro lado, entende que o Flamengo não agiu de forma correta com ele. Ficou um clima meio insustentável. O Lohan volta para o sub-20 também, porque ele é comunicado que não ia ser aproveitado. Então, acho que no caso do Lohan, a melhor coisa foi ele respirar novos ares mesmo. Mas aí, nessa matéria que vocês mostram, eu trago de uma forma mais ampla como é que está sendo essa situação, que é o Flamengo com esse super time que ele tem hoje em dia, nas mãos do Felipe Luiz, as pratas da casa estão acabando tendo pouco espaço no profissional, quase nenhum. Eu diria que apenas um jogador aí fincou raízes ali no time profissional e, de fato, tem sequência, tem oportunidades, tem jogado com frequência, que é o Wallace Yan. O Wallace Yan, ele jogou o primeiro título mundial. E, curiosamente, o técnico era o Felipe Luiz, em 2024, quando o Flamengo é campeão em cima do Olympiacos da Grécia. O Wallace Yan jogou aquele jogo. E o Felipe Luiz era o técnico. Os demais não estão tendo muitas oportunidades. Por exemplo, o zagueiro Iago, capitão desse título de agora, do sábado passado, faz o gol do empate, né? Aquele gol épico nos acréscimos, e depois bate o pênalti de cavadinho e tudo mais. Ele está sendo bastante assediado. Inclusive, o Bahia fez uma proposta oficial por ele, mas o Flamengo, né, recusou a proposta. Mas clubes do exterior têm sondado o jogador, mas o que eu tenho de apuração é que, por enquanto, ele permanece no sub-20 e ele está no último ano de sub-20. No profissional, quem está um pouco mais na frente assim, da fila é o João Vitor, que é a dupla de zaga dele no sub-20, mas que também quase não tem oportunidade ali de jogar de fato, treinando ali, é relacionado, mas quase não joga. O Flamengo tem um goleiro, o Diogo, foi campeão do primeiro título sub-20. Ele é o terceiro goleiro atualmente, mas também está no final da fila. Então, assim, essa garotada, né, os garotos do Ninho, acabam que não estão tendo muita oportunidade com seu antigo mentor, que é o Felipe Luiz, né? É curioso, né? Porque é um técnico que tem tanta relação próxima com a base, né? Foi técnico do Sub-17, do Sub-20 também, e não está aproveitando tanto esses jogadores. Claro que o Flamengo tem um elenco muito robusto, né? Para que esses atletas tenham chances. Né, PVC? Como é que você vê isso? A política do Flamengo hoje é de contratar jogador pronto. E aí você dá menos espaço. Você tem um elenco que tem Saul, finalista de Champions League.
De La Cruz, finalista de Copa América. Você tem campeão da Libertadores pelo River. Você tem De Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique, Vinha, seleção uruguaia, Alexandro, Copa do Mundo pelo Brasil, Ayrton Lucas, convocado para a seleção brasileira, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, vice-campeão campeão de Champions League 2 vezes. Então, craque o Flamengo não faz em casa. Mas aí isso significa que o Flamengo não vai investir na formação de jogadores? Vai formar. Mas aí acontece o que a gente viu essa semana. O Matheus França chega para reforçar o Vasco. Né? E ao mesmo tempo a gente gera brincadeiras do tipo o Flamengo faz em Xerém, Pedro, por exemplo, e vende para o exterior. Essa é a realidade atual, né? Tem dinheiro para contratar os jogadores prontos, então tem isso também, né? Menos oportunidades para os mais jovens. Brás, obrigada, viu? A frase do Bandeira de Melo foi qual? No meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. Para ele, sobre essa fase financeira do Flamengo, que pode ter ainda mais saídas. Eu ficaria arrasado se o Cebolinha fosse embora. Eu ia chorar tanto se o Cebolinha fosse embora. Nossa, por que não aparece alguém querendo o Cebolinha? Grêmio, vai, ele é ídolo de vocês. Leva o Cebolinha. Alguém aparece para levar o Cebolinha. O cara custou 75 milhões de reais para jogar nada no Flamengo. O Grêmio anunciou o Arthur agora há pouco. Então, retorno dos ídolos. Arthur, Cebolinha, Michael. Michael pode ir embora. É um dos grandes otimismos aí do Flamengo de negociação. E o Azerbaijão, que eu falei tanto, porque só lembram das bostas que eu falo. Quando eu falo as coisas que dão certo, ninguém fala. Eu falei, vai contratar Juninho Azerbaijão pra quê? O cara tá no Azerbaijão com 28 anos. É sério que acham que o cara joga bola? O cara tá no Azerbaijão com 28 anos de idade. Quem acha que ele joga futebol? Mas contrataram. E quando eu falei isso, ai, pilhado, mas e o scout? Respeito o scout, já deu bosta. É o que eu falo, tem que contratar jogador medalhão pra time grande assim. Saul, Samuel Lino, Jorginho. Saul tava sem jogar, chegou aí e tomou desesperado conta. não, seu juvenil, que eu sei. Saul estava aí sem jogar e chegou e deitou, pô. É outro nível, né? Outro nível isso. de jogador. E com a chegada do Saul, o que eu falo pra todos vocês. Saudações rubro-negras. Palmeiras não mudar. Os outros grandes clubes do Brasil vão disputar só estadual, só vaga em competições, não vão disputar nada ou vão se contentar com o troféu terceiro lugar. Vamos lá? A alternativa que eu queria não tem, mas tudo bem. Qual que você queria? Joaquim Pô. Devia ter Joaquim Pô. Eu discordo de mim mesmo, né? Ô Mauro, só vai sobrar isso? Bem, já, o Flamengo semana passada foi bicampeão mundial sub-20 no torneio que tem 4 edições. O Palmeiras ganhou ontem, terça-feira, o tetracampeonato brasileiro sub-20. Além de ganharem tudo em cima, eles têm ganhado tudo embaixo, Libertadores e Copa do Mundo. E eram 2 clubes que estavam, entre aspas, falidos em 2013. Fizeram lição de casa, cada um do seu modelo, e ninguém chega nem perto do Flamengo e do Palmeiras, em cima e embaixo, na base do time profissional. Então, não vai mudar tão cedo, não. Ô, David, só vai sobrar estadual? Só vai sobrar estadual. Acho que o Corinthians e Palmeiras, como acaba ali o estadual entre dia 8, né, dia 9, eu acho que os jogadores eles vão se apresentar no dia 8, dia 9, dia 10 e vai botar time reserva para jogar para o estadual e vai estar fazendo para a pré-temporada de um mês e meio, né, com Flamengo e Palmeiras. Eu acho que no estadual, para esses clubes, né, desses estados, é o que vai sobrar. Caramba! Ô, mano, só o troféu terceiro lugar? Praticamente, Benja, porque, claro, vira e mexe pode acontecer um acaso. Você pega lá, por exemplo, um time mais forte, ele perder do time mais fraco. E já aconteceu em diversas oportunidades isso daí. O Campeonato Paulista mesmo aí, se você visse o Corinthians jogando, o Palmeiras tinha um time mais qualificado, o Corinthians foi lá e foi campeão. Você vê, o Corinthians na Copa do Brasil, mesmo não sendo favorito, passou. O próprio Flamengo contra o Atlético,
também perdeu a classificação. Pode acontecer, mas esse é o acaso. Se você tiver, por exemplo, um planejamento e for analisar no começo do campeonato e tiver que fazer um bolão, você vai sempre colocar os times que são mais fortes. E hoje, cara, não é mais forte no Brasil. Palmeiras e Flamengo têm nadado de braçada no continente, cara. São os times que mais pontuaram. Eles nunca fizeram pontuações tão grandes no primeiro turno e os dois vão ultrapassar R$1,5 bilhão de reais de receita nessa temporada. Pô, quando o Felipe Luiz resolve levantar a plaquinha para substituir, é sacanagem. Pedro é banco no Flamengo hoje. É sacanagem. Ô, Clebão, tá virando aí um campeonato espanhol, um campeonato alemão, isso aqui? Bem, eu acho que o Flamengo ele tem uma vantagem muito grande em cima do Palmeiras em questão de arrecadar. O Palmeiras eu acho que ele arrecadou muito por causa de venda de atletas, né? O Flamengo, além de vender atletas, o Flamengo também arrecada muito de patrocinadores. Não que o Palmeiras não arrecade, mas os números do Flamengo é absurdamente maiores do que os outros times. Então eu acho que esse é o ponto positivo. O Flamengo eu acho que sempre vai estar ali nadando de braçada. O Palmeiras vai ter que vender jogadores, né? Que está fazendo para mim um trabalho excelente, mas vai ter que estar sempre fazendo esse trabalho. O Flamengo às vezes vai poder derrapar um pouquinho porque a torcida do Flamengo ela é muito grande. E isso traz muito dinheiro para o Flamengo, né? E assim, Clebão, eu peguei o Flamengo em 2010, cara, era uma bagunça. Saiu Patrícia, entrou o Bandeira, aí é mérito deles, né? Aí eu tô vendo hoje, assim, por discussão, que tem que ter, por fair play financeiro, pô, tem que ter vergonha na cara pra organizar o seu clube, pô. Entendeu? Os caras estão entrando a cada 3 anos, entra e deixa um rombo, Aí o Flamengo pegou aí 10 anos aí pra ficar de gestão, pô, sanou todas as dívidas, entendeu? E aí vai faturar nesse ano aí 1,7 bi. Quando você jogou lá, o mês tinha quantos dias? Pô, o mês tinha quantos dias? Fiquei 2 anos sem receber. Sem receber nada? Não, recebia só na carteira. Levou 2 anos para receber a carteira. Contrata e depois eu pago. E aí Era assim. E aí a gente não tinha nem condições de direito para treinar, para fazer 2 treinos. Aí hoje tu vê pro Flamengo dessa maneira, assim, eu vi aquele trabalho do Bandeira, do Valinhos, do BAP, do Landim, e ele é legal estar organizando. Aí o pessoal agora, é covardia do Flamengo. Cara, faz igual. Fizeram a lição de casa. O Corinthians podia ter mesmo o tamanho do Corinthians. Eu lembro no Pindaíba, ninguém falava de fair play. Ninguém reclamava desse negócio de fair play, o Flamengo tinha dinheiro, deixava de ter dinheiro. Cara, é só se organizar. Pô, não é possível um time que clubes aí que arrecada 300, 400, 500 milhões, pô. O uniforme do Corinthians, o uniforme do Flamengo nessa temporada, a partir desse ano, vai valer 435 milhões. O do Palmeiras, 188 milhões. É só em cima do que o Kleber estava falando. Diferença. Corinthians na casa dos 200. Você soma Corinthians e Palmeiras pra... Pessoal, realmente, né? O Flamengo libera aí, né? Goleiro para assinar com outro clube. Vamos ver os trâmites, né? Trata-se do goleiro Lucas Guimarães, né? Está de saída do Flamengo, né? Segundo o GE, o jovem que foi herói na conquista do bicampeonato brasileiro, bicampeonato da Libertadores, foi liberado pelo clube para assinar com Vitória de Guimarães, Portugal, né? Lucas Furtado já se despediu, né, dos companheiros. Na última quarta, ele está convocado por Ramon Menezes para a fase final de preparação da seleção brasileira da Copa do Mundo Sub-20. A equipe ficará concentrada em Atibaia, São Paulo, entre os dias 1º e 9 de setembro, né? E realizará os treinamentos no CT do Red Bull Bragantino. Então, despedida aí, né? Cara, eu não vou falar da situação do Bruno Henrique, porque eu sei que é isso que a mídia quer, né? A mídia quer encontrar um pé para falar mal do Flamengo, né? Já que eles não acham, né? E aí a gente não vai dar esse espaço a ele. Vamos falar aqui sobre... Você vê, junta o investimento do Palmeiras e do Corinthians e não consegue bater o do Flamengo. Flamengo, pessoal, é vida. Flamengo, não existe outro clube mais valioso do que o Flamengo. O Flamengo, como mais cedo eu trouxe um vídeo aqui, foi o Bruno Formiga. Falou que o Flamengo é o maior do continente. É o time maior do continente. Então é um poder. Eu acho que a torcida faz isso ser maior.
Você vê na quarta-feira a final do Campeonato Sub-20. Foi do Mundial do Sub-20. Cara, dia de 45 mil pessoas pra ver o Sub-20, cara. Quem vai bater de frente com isso, minha gente? Quem vai bater de frente com esse tamanho, ganhando o título? Felipe Luiz, cara, pra mim, se ele continuar assim, quando ele não estiver mais no Flamengo, ele vai treinar a seleção brasileira, vai treinar o Real Madrid, vai treinar o Barcelona, porque o cara é bom no que faz. O cara peça dele que ele fique anos e anos no Flamengo, né? Que às vezes gestões também, né? O BAP tá fazendo uma boa gestão, né? Antes do BAP, o Landim também começou um bom trabalho. Teve todo mundo tem seu lado ruim, né? Teve também o lado ruim. Mas, cara, hoje o Flamengo, cara, não tem pra ninguém, pessoal. Não tem pra ninguém. O Flamengo hoje é o maior time do continente. É o maior time do continente. Não tem pra ninguém. Com todo respeito aos outros aí, é o Palmeiras que chega perto aí, né? Mas o investimento do Flamengo é absurdo demais. É absurdo. É compreensível a inveja, né, dos outros adversários, porque é complicado chegar perto, é complicado. E não é um trabalho de agora, é muito torcedor, né? Muito torcedor, muitos sócios, patrocínios, torcida lotando estádio, é isso aí. Que o Flamengo é isso, o Flamengo é o time da massa, né? A nação, né? Então, pessoal, estamos de volta amanhã com mais um vídeo. Obrigado pela companhia de vocês. Chegou até aqui, se inscreva no canal, dê seu like e comente suas opiniões nos comentários, beleza?